Passados pelo Ministério Assembleia de Deus Redenção, amém? Muito obrigado. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o cientista, o médico amado conhecido como Lucas. Lucas em seu capítulo 7, verso 13 e o 14, por gentileza. Quantos encontraram, digam amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 7, verso 13 e 14, por gentileza. Glória a Deus. Uma mensagem evangelística direcionada. O Espírito de Deus ministrou esta mensagem no meu coração. Eu acredito que nós iremos ministrar nessa noite debaixo de uma revelação de Deus. Aleluia. Que diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu te digo, levanta-te. Vou repetir. Eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Sente, por gentileza. Eu quero ministrar concernente ao tema nessa noite. Jovem, você é um projeto vivo. Não, só 3 pessoas entenderam, mas eu vou repetir. Eu quero pregar no tema: jovem, você não era, você é um projeto vivo. Aleluia! Queridos, eu quero ser bem breve, para que você entenda o sentido da mensagem. Quando nós olhamos o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas foi um médico que, segundo o historiador Lowens, da Enciclopédia Bíblica da Vida de Jesus Cristo, estabeleceu seu hospital em uma cidade chamada Tebas. Tebas ficava próximo da Grécia. Todos nós sabemos que Lucas não era judeu. Lucas, ele era grego. E por Lucas ser grego, não conhecia Jesus Cristo. Ele não andou com Jesus. Mas você vai entender como foi que ele conheceu acerca de Jesus, através de uma pessoa chamada Paulo. Porque quando Lucas, esse mesmo historiador, diz que ele estabelece o seu consultório, Lucas tinha acabado de passar, de recém se formar no seu seminário, e agora ele estabelece o seu consultório e começa a atender pacientes nesta pacata cidade chamada Tebas. E quando Lucas está ali, vai acontecer algo, porque alguns pastores conhecem Lucas ali daquela cidade. Era só ele que atendia ali. E uma certa feita, um daqueles pastores vai chamar um homem chamado Paulo, para que Paulo pregasse em uma cruzada. E o historiador Lowens diz que esta cruzada havia cerca de quase 10.000 pessoas. E Paulo vinha de muito longe para pregar nesse lugar. Mas antes que Paulo assumisse a tribuna para começar a fazer exposição do seu sermão, este homem diz que ele começa a passar mal. Esse mesmo homem diz, na sua história, no seu escrito, disse que ele começa a se sentir mal e ele desmaia. E imediatamente os pastores que teriam levado Paulo até aquele lugar pegam ele, leva ele para sua casa e no segundo andar colocam ele
cama, e sobre esta cama o pastor chama um dos seus obreiros e disse: vem aqui, jovem, vá até o melhor médico dessa cidade, chamado Lucas, ele é meu amigo, eu conheço ele. O obreiro olha para o seu pastor e diz: pastor, mas já é quase meia-noite, a cruzada era à noite, já está muito tarde. E o pastor olha e diz: se ele disser que não vem, diga para ele que eu pago o dobro, diga para ele que eu dobro o valor da consulta, mas diga para ele vir aqui. Olha, este homem não pode ficar nesta condição. E este jovem sai à noite, rompendo a escuridão, e quando ele chega até a casa de Lucas, um dos seus servos o atende e diz: o meu senhor está dormindo, já não é hora de atender. E ele disse, e quando Lucas ouve aquela conversa, ele vem até o seu servo e diz: o que está acontecendo? Aquele obreiro olha para Lucas e disse: o meu pastor pediu para que eu viesse aqui. Ele está muito preocupado porque tem um homem na nossa casa que foi convidado para pregar na nossa cruzada, mas ele começou a passar mal e desmaiou. E Lucas olha e diz: mas já está tarde. O obreiro diz: o meu pastor previa esta tua palavra, mas ele disse que se o senhor for, ele dobra o valor da consulta. Ele pega as suas malas, ele pega os seus bisturis, ele pega as suas ferramentas de trabalho e vai para o seu obreiro. E quando ele chega até a casa do pastor, seu amigo, o que ele vai olhar em cima daquela cama, irmãos, não é simplesmente um jovem missionário que está crescendo, que está se desenvolvendo para pregar, não. Lucas se espanta ao olhar em cima daquela cama. Porque o mesmo historiador diz que quando Lucas olha e começa a dar o diagnóstico, Lucas olha debaixo dos seus pés. Os seus pés estavam todos cortados, todos encalejados. Lucas olha e diz: pastor, o que é isso? Provavelmente esses calos e cortes nos pés desses homens são horas e horas de caminhadas. Mas não sabia Lucas que horas e horas de caminhadas e as marcas nos seus pés era simplesmente para uma coisa: para quê, André? Para anunciar o Evangelho de Cristo. Quando ele olha pelas suas costas, ele vê a marca dos vergões, ele vê e olha: este homem ele já foi muito açoitado, olha as marcas que ele carrega em suas costas, olha só como está aberto, como está exposto. Quando ele olha no seu rosto, ele vê um corte que pega da sua sobrancelha e vai até o seu queixo. Ele disse: este homem foi muito maltratado, eu não sei nem como ele ainda está aqui vivo. Mas quando eles vão olhar, Paulo entra em um coma, e por alguns dias ele fica sobre aquela cama. Mas aquele pastor vai ter uma ideia. Que ideia, André? Por onde Paulo passou, pela cidade de Corinto, pela cidade de Éfeso, Paulo agora está em coma, mas aquele pastor vai enviar cartas para a igreja que Paulo passou e vai dizer: o seu pastor, o seu líder Paulo está muito mal em cima de uma cama, está muito mal, e nós não sabemos se ele vai suportar, como ele vai fazer para sair dessa. Mas quando a carta chega à primeira igreja de Corinto, os irmãos de Corinto se apresentam até aquele consultório. A segunda igreja, a igreja de Éfeso, chega até aquele lugar, e por incrível que pareça, irmãos, a primeira atitude em que ele vai descrever, que quando ele olha aqueles irmãos chegando, ele descreve no seu livro que alguns irmãos se ajoelharam na recepção. Glória a Deus. Ele vai descrever que outros irmãos se ajoelharam no corredor do outro hospital. Ele vai dizer que alguns irmãos se ajoelharam dentro da sala da UTI. Para que, André? E a oração que eles faziam era só uma: Deus, livra o nosso amigo Paulo. Ele dizia: Deus, livra o nosso amigo Paulo. E o mesmo historiador vai dizer que Lucas olha para aqueles homens e fica sem saber entender o que estava acontecendo.
Uma criança chega até Lucas e diz: doutor, o meu amigo está internado aí, chamado Paulo, um missionário, passou pela nossa igreja. Ele disse: eu conheço, está aqui no meu consultório. O jovem pergunta para ele: doutor, como é o caso dele? Ele vai se livrar dessa? Lucas grego vai olhar para ele e vai dizer: jovem, eu não sei, só os deuses sabem. Ele acreditava em Poseidon, em Hércules, em Zeus, mas não conhecia ainda o Deus que Paulo pregava. Lucas olha para o pastor e diz: nós temos que avisar a família dele. Nós temos que avisar a família do que está acontecendo. Quando eles enviam cartas até a cidade de Tarso, o que acontece? Um dos seus irmãos olha aquela carta e vai até aquele consultório. Quando ele começa a falar com Lucas, o médico vai descrever: eu não sei como é o caso do teu irmão, eu não sei se ele vai escapar, os deuses sabem, mas eu não sei o que vai acontecer. E aquele irmão de Paulo começa a dizer para Lucas e vai dizer: doutor, o meu irmão é louco, o meu irmão ele é formado em direito, o meu irmão ele é um mestre na área da arquitetura, o meu irmão é poliglota, fala 5 línguas, o meu irmão, a nossa família é bem de condição, ele estudou nas melhores faculdades daqui, ele não tinha precisão de fazer isso. Eu disse para ele: Paulo, meu irmão, um dia, por causa das tuas mensagens loucas, você vai morrer. Um dia, Paulo, por causa das tuas mensagens, tu vai passar fome. E sabe o que ele dizia para mim, doutor? Ele dizia que sabia viver no pouco,